A porção dessa manhã é a 13ª porção. Nós estamos iniciando o segundo livro da Torá, Shemot, que é Êxodo. Êxodo, no capítulo 1. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura de Salmos 1. Primeiro capítulo de Salmos é o Salmos 1. Gostaria que vocês fossem ao Salmo 1 para nós estarmos lendo, para dar início ao livro de Shemot, Êxodo, a 13ª porção da Torá. Salmos, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com a roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua Torá a medida de dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma versão próxima à original diz assim, que no verso 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos criminosos, porque os criminosos são aqueles que matam, que detêm o fruto de Adonai, aquele fruto que vai dar prosseguimento, procedência a todo o ensino, a toda a palavra que o Elohim estabeleceu para os filhos de Israel. Eu li o Salmo 1 junto com vocês porque ele vai muito de encontro com a situação, pelo processo ao qual Israel, ali os filhos de Israel, vão iniciar aqui em Shemot. Eu volto a dizer que aqui nós estamos vendo o cumprimento de Gênesis capítulo 15, lá no verso 13, uma promessa estabelecida ali para Abraão. Então, se você for comigo lá em Êxodo, no capítulo 1, Shemot é o primeiro livro, ele inicia aqui, irmãos, citando a descendência de Jacó, os Benei Jacó, os filhos de Israel, que profeticamente aqui eles são chamados filhos de Israel. O autor aqui já dá a entender que dali vai se formar uma grande nação, já botando para mim e para você o cumprimento da palavra, da promessa dada a Abraão. O autor aqui vai expor que ocorreu com os filhos de Israel, em Êxodo no capítulo 1. Logo após essa geração, pós-morte aqui de José, ele diz a palavra que eles frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, encheu-se a terra deles. Então, nós possamos aqui conseguir identificar aqui o início do cumprimento daquela aliança com Abraão, lá em Gênesis, que diz no capítulo 15, que descreve a promessa, irmãos, da descendência e do cativeiro do Egito, da conquista da terra. Então você vai ver aqui que quando o faraó vai estabelecer aflições, cargas, pesos sobre os filhos de Israel, você vê que ali é a segunda já parte da profecia, da promessa dada ali a Abraão. Então, eu iniciar Shemot aqui, irmãos, se você observar aí do verso 1 em diante, citando assim a geração, isso aqui é uma sugestão realmente divina, porque para essa congregação e para essa geração, conservar aquilo que receberam de Elohim, ao qual aquilo que ele recebeu. Então vai ensinar, vai estabelecer. Ela precisa ser sustentada, essa geração aqui, irmãos. Ela precisa ser sustentada em uma base sólida, isto é, ela terá que manter-se firme na manutenção dessa promessa, da promessa dada a Abraão, a Isaac e a Jacó, que é a herança herdada dos pais, desses pais que eu acabei de citar. Então você vai ver aqui que são frutos, olha lá. Diz assim no verso 1, são estes os nomes dos Benei Israel, dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito.
multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Tornaram-se muitos ali na terra do Egito. Então você vê que quando o autor começa, Shemot, o segundo livro da Torá, estabelecendo ali frutos, que são os descendentes dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, são os frutos. Eles são para Elohim valiosíssimos, irmãos. Assim como eu e você, quando reconhecemos e declaramos que Ele é o Errado de Israel único, e quando nós declaramos que Yeshua é o nosso Senhor e Salvador, nós se tornamos um fruto digno de honra. Nós se tornamos valiosos diante de Elohim. Se você for comigo lá em Provérbios, pode ir lá comigo, irmãos? Provérbios, no capítulo 8. O autor vai falar exatamente isso. Ele ensina que este fruto aqui é melhor do que ouro. Semana passada nós ouvimos que a fé também tem esse preço de ouro valioso. Então, essa descendência, esse fruto gerado pelos pais, ele também tem esse mesmo valor. Quer ver? Vamos lá. Provérbios, capítulo 8. Vamos ler do verso 17. Ali, irmãos. Do verso 17 até o verso 21. Só para nós vermos esse contexto. O verso 17 diz assim, do livro de Provérbios, no capítulo 8. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que ouro refinado. As minhas novidades melhores do que prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os teus tesouros. Isso aqui diz o autor de Provérbios. Se você observar, ele diz assim que eu amo aqueles que me amam e que de madrugada me buscam e me encontram. Aqueles que vão ao encontro de Elohim, clamar a Elohim, e Elohim diz que ouvirá. Ele ouvirá. Então você vai ver que Moisés vai estar diante de Elohim. Toda essa geração vai clamar diante de Elohim e ele vai ouvir. E nós precisamos entender isso. Ele vai ouvir. Nós começamos aqui então a compreender, irmãos, que os filhos de Israel frutificaram porque se manteve firme na aliança da palavra de Elohim. Porém, irmãos, essa permanência aqui no Egito coloca em risco essa relação. O contato direto na terra dos egípcios vai colocar toda essa geração que Elohim estabelece como preciosa, como valiosa, mais do que ouro fino, diz a palavra. Essa geração aí, com um contato imediato na terra do Egito, ela pode sofrer e sofre uma grande contaminação. E é isso que a visão que Faraó vai ter daquele povo, e é a visão que eu e você precisamos ver, que não só Faraó vai temer, mas eu e você também precisamos temer. Quando nós se tornamos grandes, pastora Sandra, quando nós se tornamos poderosos, como diz a palavra. É um risco aqui, tanto para Faraó, quanto para os filhos de Israel. Então a relação, ela precisa ser sólida, ela precisa ser mantida. E para uma relação com Elohim precisa ser mantida, você precisa ter fundamentos firmes. Rocha. Elohim é chamado de rocha. Por isso que ele é chamado de rocha. Porque tem que ter um relacionamento firme. E Yeshua também ensina sobre isso. Com base. Tem base. Você tem que ter base na Torá. Você tem que ter base nos profetas. E você tem que ter base em Yeshua. Para se manter firme e forte. Para que essa contaminação, para que essa relação com o Egito não te afaste de Elohim. Não te afaste de Elohim. O profeta Ezequiel, irmãos, ele vai descrever uma visão do fruto daqueles que vão dar continuidade à palavra de Elohim, às promessas que Elohim estabeleceu. A visão dele é uma visão, você vai ver que vai ser uma visão diferente que a visão de Faraó. Faraó vai olhar aquela multidão de gente, vai temer o seu coração, mas por razões diferentes. Mas aqui Ezequiel, vamos lá no capítulo 47, ele vai descrever a visão que Elohim deu para ele. Você vai observar que a visão do profeta é totalmente diferente da visão de Faraó. Desculpe, irmãos, da visão de Faraó. Lá em Ezequiel, no capítulo 47,
Ele vai, que o fruto, irmão, será mantido pela palavra. 47. Vou ler só com vocês o verso 12. Nós leremos junto. Que ele descreve aqui, ó, como água purificadora que sai do trono de Elohim. Olha só que maravilha, olha o verso 12 do capítulo 47 do livro de Ezequiel. Diz assim: junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Então são frutos agradáveis, são frutos que você pode saborear. Olha só, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos ao tempo estabelecido, porque as suas águas saem do santuário. A base, irmãos, para manter este fruto firme, é a palavra de Elohim. Olha a água aí, ó. A palavra de Elohim. Olha aqui, ó. Águas que saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, quando você vai entender, quando Yeshua, assim, aqueles que creem em mim, fluirão rios de água viva. São essas águas aqui, que saem do mesmo trono de Elohim, porque Elohim e Yeshua são um. Ele diz assim, que porque o Pai é em mim, eu estou no Pai. É uma unidade ali de extremo valor para mim e para você, que eu e você precisamos compreender. A fonte é a mesma, Elohim, diz Yeshua. A fonte é a mesma, provém de Elohim. Porém, para aqueles que se assentam com as rodas dos escarnecedores, irmãos, que têm em mente, igual a mente de Faraó, embutada, e que esqueceu dos benefícios dos nossos pais, a palavra diz que aquela geração ali do Egito vai esquecer José. Vai esquecer todos os benefícios que José fez. E nos deixaram, é uma visão para eles ameaçadora, diferente da visão do fruto que o profeta descreve. É uma visão diferente. Voltamos lá para você ver. Para Faraó é ameaçadora. Para Elohim, para os profetas, é fruto, que vão dar frutos, que vão dar mais frutos, para que mais frutos e mais frutos, para bem dizer o nome do Eterno. Todas essas coisas sobrevêm para que o nome dele seja manifestado. Para que você pudesse conhecer o nome de Elohim. Para que você pudesse se assentar na sua cadeira aqui hoje, ou na sua casa, ou onde você estiver, colocar a sua Bíblia no colo e ouvir a palavra, e entender a palavra de Elohim, porque ali está estabelecendo o nome dele. O nome de Elohim. Vamos lá, volta lá em Êxodo para você ver isso. Os filhos de Israel vão frutificar e vão aumentar muito. Para Elohim, isso é uma promessa já estabelecida lá em Gênesis capítulo 15. Mas para Faraó, é ameaçador aqui, ó. Voltamos lá em Êxodo. Shemot. Eu falei Gênesis? Perdão, então. Shemot, no capítulo 1, Êxodo, no verso 8, diz assim, ó. Amém? Diz assim: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Não há memória, irmãos. Não há memória, eles não têm memória. Como é que eu vou me associar a um povo que não trabalha com a sua memória? Não tem memória, irmãos. Esqueceu-se de Elohim. Esqueceu-se das promessas estabelecidas no todo o livro de Gênesis que nós estudamos aqui, de Bereshit. Nós vimos os pais, nossos pais, estabelecendo uma aliança com Elohim, mas aqueles que são escarnecedores, que não conhecem a palavra ou rejeitam a palavra de Elohim, irmãos, eles não vão se lembrar, eles não têm raiz funda. Olha só. Verso 9, disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia, sabedoria humana, irmãos, para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e saia da terra. Faraó aqui, irmãos, vai identificar os filhos de Israel em dois conceitos. Olhem comigo: numeroso e forte. Em outras versões, diz assim, que Faraó olha aquele povo e acha que os filhos de Israel são poderosos. Esse conceito aqui de Faraó identifica o risco para o Egito, que é uma questão física, estratégica e política. Eles estão vendo aquela geração, aquele povo crescendo, e para eles isso não é benefício. Por que não é benefício? Porque eles esqueceram.
Eles não guardaram as promessas estabelecidas. Esqueceram. Não entendi, irmãos? Para eles é uma estratégia militar. Militar somente. Exatamente. Mas há risco aqui para os filhos de Elohim, irmãos. É uma questão espiritual, como eu estava falando. Há um risco. A visão de Faraó para ele é um risco militar, de estratégico, de política. Mas para os filhos de Israel é uma questão séria. Por quê? Porque é dentro desse aspecto aqui que inicia o cumprimento da segunda parte da profecia entregue lá a Abraão, no capítulo 15, como eu falei para vocês. Servi-lo-ás e afligi-lo-ão por 400 anos. Aí eu me fiz uma pergunta, irmãos. Por que o Eterno vai estabelecer uma aflição sobre essa geração? Essa foi a primeira pergunta e que eu fiquei matutando, Senhor, por que estabelecer uma aflição para este povo? E o Eterno falou ao meu coração porque eles cresceram, ficaram grandes e tornaram-se fortes e poderosos. Eles vão ter que clamar a Elohim. Eles vão ter que deixar toda a natureza carnal que eles adquiriram ali no Egito. Todo o vício, toda a assimilação que eles estão tendo neste momento aqui no Egito. Então o Eterno vai ter que estabelecer aqui o seu juízo. É dentro desse aspecto aqui que inicia, irmãos. Olha lá no verso... Não, deixa, não precisa ir lá não. Que diz assim, no verso 15, no capítulo 15 de Gênesis, verso 13, diz assim, na parte B, servi-lo-ás e afligi-lo-ão por 400 anos. Não há explícito aqui, irmãos, uma causa aqui em Shemot, desse cumprimento dessa aflição aos filhos de Israel. Mas nós podemos identificar aqui dois fatores muito importantes. Aqui, Elohim fala lá em Gênesis, no capítulo 15, que vai afligi-los e vai estabelecer a aflição no meio dessa geração, mas aqui ele não diz a causa dessa aflição, pastora Sandra. Não há uma coisa explícita para mim e para você, mas você precisa entender que existem duas coisas importantes aqui para o estabelecimento de justiça de Adonai. Primeiro, o Egito deveria ser julgado. Então, Elohim, para estabelecer a sua justiça, ele precisa ser justo. Então ele vai estabelecer a sua justiça ali. Ele precisa julgar o Egito. Até hoje não se levantou. Eu não estive lá, mas aqueles que estiveram diz que tem uma visão não muito agradável. Não é verdade? Porque eles não conseguiram se levantar, não se erguer. E a segundo aspecto, os filhos de Israel precisavam voltar-se para o seu Elohim. Irmãos, é muito tempo no Egito. É muito tempo, eles precisarão ser afligidos para que eles possam retornar para Elohim. É o segundo aspecto. Não há, então aqui a visão do Faraó dá uma dimensão de um povo grande, poderosos, e seus olhos observaram somente o físico, irmãos. E as tuas palavras aqui anunciam o cumprimento da promessa de Elohim, tornar-se grande e poderoso. É um princípio para a aplicação da justiça de Elohim. Assim como o Egito se esqueceu de José, irmãos, todo o Egito se esqueceu de José, essa geração aqui do Egito esqueceu de José, e a proximidade de assimilação dos filhos de Israel com o Egito poderá trazer exatamente isso, a assimilação com as práticas da idolatria, da impureza, da prostituição, todas obras da carne. Do mesmo jeito que o Egito esqueceu de José, Israel poderia esquecer das suas promessas. Por causa do contato com as práticas das obras da carne. Isso é para mim e para você, irmãos. É para mim e para você, porque quando eu estou em contato com as obras da carne, eu esqueço as promessas estabelecidas para mim, como filho de Elohim. Léo, a mesma coisa quando nós trabalhamos 6 dias na semana, amém, nós precisamos de Shabat. Amém. Por que nós precisamos de Shabat? Primeiro, o Shabat foi feito para nós, não é? E depois é que nós temos contato com o mundo quando estamos em trabalho, amém, com as obras da carne quando estamos em trabalho. Aí quando nós entramos em Shabat, nós descansamos, amém, e recebemos nele, no Eterno, a santificação de Shabat, amém, não é? Para refrigério, para dar início a outra semana.
Por isso a necessidade de Por Shabat. isso é a necessidade de Shabat. Exatamente. Amém. Porque se não tivermos um período de cessação Tem que de cessar, tarefas, exatamente, nós corremos o risco de assimilar as coisas do mundo. Exatamente. Porque o Egito significa hoje, primeiro você, o mundo. É porque é doce andar com o Eterno. Amém, Senhor. É dia após dia com o Eterno. Mas nós temos que ir ganhar o nosso pão. Todas as semanas. Mas o Eterno sabe disso. Então Ele criou um dia para nós. Para que recebêssemos esse benefício. Amém, Senhor. Na nossa própria alma. E descansássemos. Porque o Eterno não precisa descansar. Mas nós precisamos descansar. Amém. Para estarmos prontos para outra semana. Então, quando nós obedecemos ao Eterno, Ele nos traz até Ele. Mostra a sua face para nós. Amém, Senhor. E nos conta as verdades dEle. E nos põe a par daquilo que Ele há de fazer. Amém, Senhor. Adentrar ao Shabat, irmãos, é declarar que eu creio no Elohim, Criador de todas as coisas. Quando eu obedeço e entendo o Shabat, eu tenho a oportunidade de reconhecer que a força não provém de mim, mas que a força provém do Eterno. Por isso que Faraó olha para aquele povo e diz assim, é um povo forte, é um povo poderoso, é ameaçador para Faraó, mas é um risco para os filhos de Israel. Porque eles podem querer se tornar-se grandes. Um rabi diz assim, um rabino, Pinhas, ele diz assim, que uma vez que cederam à imoralidade infame, ao materialismo, à decadência e ao paganismo dos egípcios, suas origens se tornaram irreconhecíveis. E afundariam e desapareceriam na confusão da sociedade egípcia. É isso que ele está falando aqui. Que a minha proximidade com o mundo, com as coisas do mundo, vai fazer isso aqui comigo, irmãos. Vai desaparecer, vai afundar, vai se tornar irreconhecível aquilo que eu recebi de Elohim. Que eu recebi de Elohim. E na confusão que o mundo hoje se encontra, eu vou estar no meio de uma teia, emaranhado assim, na confusão do mundo, contaminado, irmãos. É isso que o rabino quer dizer. Porque os filhos de Israel agora, neste momento, precisam reconhecer que a força, o poder, não provém deles. Que as palavras de Faraó são somente ameaçadores para Faraó, mas para eu, o povo de Elohim, eu preciso entender que a minha frutificação provém do trono de Elohim, da promessa estabelecida em Bereshit, no capítulo 15, no verso 13, que vem estabelecendo essa palavra. Então eu preciso reconhecer que quando eu me torno forte, como eu me torno grande, essa força não provém de mim, essa força provém de Elohim. O Elohim de Israel. Nós estudamos semana passada sobre o rei Zedequias. Eu queria mostrar para vocês aqui que o rei Zedequias, ele não tinha esse entendimento, pastora Sandra. Ele cria na força do homem, ele vai querer se associar ao Egito, porque ele não confia em Elohim. Ele conhece Elohim, ele sabe que Elohim é poderoso, mas ele precisava se associar aos reis físicos. Ele diz servir a Elohim. Vamos lá no profeta Isaías para você ver isso. Aqui, o profeta vai reportar ao rei de Judá, Zedequias, porque ele vai enviar líderes, irmãos, para fazer uma aliança com o Egito. Isaías 30. Livro de Isaías, no capítulo 30. Eu preciso crer que a aflição virá sobre este povo, porque eles estavam se contaminando, irmãos, muito próximo do Egito. No capítulo 30 de Isaías, estou no capítulo 30. Do verso 1 mesmo, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim,
que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para crescer em pecado, para acrescentar em pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó. Eles vão buscar a força numa fonte vazia, numa cisterna rota, irmãos. Eles vão buscar a força do homem, aqui, ele vai buscar força em Faraó, e para se refugiarem da sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornar em vergonha, diz o profeta, e a sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que seus príncipes estejam em Zoã, e os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, irmãos. Nada, não tem nada no mundo de que vai te servir para você apresentar diante de Elohim. Porque lá só você vai encontrar são coisas contaminadas. Aqui, ó. Todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, que não traz ajuda nem proveito. Vem antes vergonha e opróbrio. Oráculo acerca dos animais do Negueb, para que a terra de aflição e angústia, está vendo que virá? De onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a serpente voadora, levarão as costas de jumentinhos e de os seus bens, e sobre as corcovas dos camelos, de seus tesouros. A um povo que nada lhe aproveitará. Ao Egito, cuja ajuda é completamente inútil, irmãos. Isso é sério demais. Pelo que o clamo, pelo que o chamo de Raabe, e que nada faz. Vai agora, escreve isso numa tábua perante eles, e aponta num livro, para que fique escrito, para o tempo do porvir, para mim e para você, irmãos, para sempre, perpetuamente. Isso é um povo rebelde, diz o profeta. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Eles não querem ouvir a verdade. Rejeitam toda a verdade estabelecida na Torá. Eu vou me aliar com o mundo, porque o mundo não vai me cobrar essas coisas. Não vai expor o meu pecado, mas a Torá expõe o meu e o seu pecado. E ele fala assim, profetas não falem. Eu não quero ouvir, não quero aprender. Ele fala aqui, que é um povo rebelde. Diz aos videntes assim, não vejais, eu não quero ver a sua visão, eu não quero ver a visão que o profeta viu, de que o fruto provém de uma fonte digna, da fonte direto do trono de Elohim. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e atende a nós, para nós, enganadoras lisonjas. É isso que o meu coração, meu corpo deseja. Ouvir coisas agradáveis aos meus ouvidos, lisonjas. Você é um povo forte, você é um povo reto, você é um povo poderoso, e em Yeshua você pode todas as coisas, desde que você cumpra os mandamentos. Desde que eles não ensinam, irmãos, o mundo aí fora não ensina, a fonte deles não provém de Elohim. Não provém de Elohim. O mundo e o Egito, a fonte não provém de Elohim, mas provém de Faraó, que tem uma visão assustadora. Olha só, verso 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei o que é santo, o que o santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Eterno, o santo de Israel. Visto que se rejeitais esta palavra, e confiais na opressão da perversidade, e sobre isso estribais, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito, no instante. Ele se quebrará como um vaso do oleiro, será despedaçado a ponto de não se achar entre os seus pedaços. Um que sirva para tomar fogo de lareira, ou tirar água da cisterna, não vai sobrar nada. Assim diz o Eterno Elohim, o Santo de Israel. Em vos retornares, amém, pastora, em vos converterdes, em repousardes, está a vossa salvação, em cumprir o Shabat, em cumprir os mandamentos, em cumprir as festas bíblicas.
no sossego e na confiança que está a vossa força. Mas eu não o quiseste. Antes disseste, não. Porém, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis. Dissestes, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto, os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão de um grito de um ao grito de 5. Todos fugireis. Até que sejais deixado como um mastro no cume do monte, e como uma bandeira sobre o outeiro. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Por isso que virá a aflição sobre o Egito, porque junto com a aflição vem a misericórdia do Eterno. Junto com a aflição vem a misericórdia do Eterno. Por isso que o Egito será julgado, porque ele vai sobrepor aquilo que estabeleceu o Eterno. Ele vai sobrepor em cargas, ele vai sobrepor em maldades, em opressão sobre todo aquele povo. Olha aqui, ó, o povo, verso 10 diz assim, ó. O Egito não quer perder. Verso 19 diz assim, o povo de Sião que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. A voz do seu e do meu clamor ouvindo e responderá. É o que nós cantamos, é a base bíblica, é aquilo que nós estamos orando. Faraó, irmãos, vão destacar aqui homens para subjugar os filhos de Israel. Assim virá sobre eles a aflição. Por quê? Para que eles possam clamar em Elohim, e ele ouvirá e falará com Moisés. Ele vai ouvir o clamor do povo de Israel. Mas para isso o povo tem que estar em aflição. É preciso estar em aflição. Há necessidade de estar em aflição para que você e eu possamos ouvir a voz de Elohim. Irmãos, a palavra aflição em hebraico é anar. E significa gemido, suspiro, um grito sufocado. Por isso que ele vai pedir para você clamar. Por isso que você tem que clamar. Por causa disso aqui. De um grito sufocado, dessa aflição que eu e você temos. Isso porque o Egito vai ultrapassar a justiça de Elohim. O Egito vai ultrapassar a justiça de Elohim. Vamos lá em Êxodo, capítulo 1. Shemot. Pode falar, pastora. Um minutinho. Aqui no versículo 20 do capítulo 30 de Isaías. 20 e 30 de Isaías. Aí fala dessa aflição que você está dizendo. Ó. Embora o Eterno te dê pão de angústia. Olha. E água de aperto. Contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão a todos eles. Não te esconderão os teus mestres que te ensinaram errado. Errado. Te dizendo que você não precisa guardar Shabat. Te dizendo que você não precisa dessas instituições sagradas. Não precisa, que foram estabelecidas lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai. Os teus olhos vão ver, porque ele vai te angustiar tanto. Ele vai te angustiar tanto. Ele vai te apertar tanto. Amém. Até você ceder Amém. E dizer. Porque Amém. quando ele diz aqui, ó, no versículo 15, foi esse texto que ele disse para o Arley. Lembra, Roberto? Versículo 15. Assim diz o Eterno Elohim, o Santo de Israel. Em vos retornardes, todo lugar que você encontrar o verbo converter, é retornar. Em vos converterdes e em estar em repouso, está a vossa salvação. Amém. Quer dizer, tranquilamente, a cada semana, fazendo aquilo que o Eterno te mandou. Aquilo que o Eterno te mandou. Exatamente. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não quisestes. Eu te dei instituições sagradas e você não quer fazer. Não quer fazer. Não quer obedecer. Então, prefere. Aí ele vai afligir. Vai afligir. Para que ele vai afligir? Para você retornar. Exatamente. Para você retornar. Exatamente. Por isso que eu falei. Bem, na angústia, você vai buscar Elohim. Exatamente, é isso aí, irmãos. Porque quando a aflição provém do Eterno, ela vem com misericórdia. Para produzir restauração, irmãos, na sua vida. Para produzir purificação nos seus atos. Para você retornar para Elohim. Para você retornar para Elohim. Vamos lá no Salmo 119. Vocês quiserem falar, vocês ficam à vontade, viu, irmãos? Salmo 119. Nós não vamos ler todo o Salmo 119. Mas eu gostaria que você fosse ao Salmo 119. No verso 65.
Para você ver aí, o salmista, na sua sabedoria divina, ele vai colocar para mim, para você, exatamente com as palavras dele, é isso que nós estamos falando. Olha o verso 65 de Salmo 119. Amém? Diz assim o verso 65. Faz o bem ao teu servo, ó Eterno, segundo a tua palavra, diz o salmista. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos seus mandamentos. Olha o verso 67. Antes de ser afligido, andava errado. Antes da aflição, eu estou em uma condição não privilegiada diante de Elohim. Então, se você está sendo afligido, se eu estou sendo afligido, você tem que fazer uma avaliação de como que você está andando diante do Eterno. Ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Olha o 68, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua Torá, diz o salmista. Ao 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Senhor, venha com toda a aflição sobre a nossa vida, para que nós possamos ter um caminho correto, para que nós possamos caminhar diante de Elohim. Eu peço isso primeiro para mim, para depois sobre vocês. Que venha sobre mim toda a aflição, para que eu possa andar reto diante do Eterno, para que eu possa entender a palavra de Elohim, para que eu possa clamar diante dele de madrugada e à noite, porque é isso que ele fala, na aflição você tem que clamar a Elohim. E é isso que o povo de Israel vai fazer, os filhos de Israel vai fazer. Vai clamar a Elohim e ele o ouvirá, irmãos. Ele ouvirá. Olha só. E falará contigo. Verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a Torá da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. As suas mãos me fizeram e me formaram. Ele vai declarar da onde vem a fonte, a força de vida dele. Ó. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência, que é de Elohim que precisa vir. A inteligência precisa vir de Elohim para aprender dos teus mandamentos. Verso 74. Os que te temem alegram-se quando me veem, pois espero na tua palavra. Bem sei, ó Eterno, que as tuas leis são justas e que em tua fidelidade me afligiste. Glória a Deus. Que o Eterno seja assim comigo e com você, assim como foi com o salmista. Assim como foi no salmista que ele fala aqui, ó, na parte B do verso 75, em tua fidelidade, na fidelidade da palavra. Por isso que eu falei que a aflição dele vem carregado de misericórdia, porque ele é fiel na sua palavra, que o salmista sente essa segurança, quando ele fala, ó, em tua fidelidade me afligiste. Não é a fidelidade do Egito, porque o Egito vai sobrepor em aflição o povo de Israel. Mas o Eterno em sua fidelidade vai afligir os seus filhos. Vai afligir os seus filhos para que eu possa ter entendimento. Entendimento. Lá em 2 Coríntios, irmãos, vão lá comigo no capítulo 4. Paulo cita que as nossas aflições são leves. Se você acha que você está sendo afligido, irmãos, o apóstolo aqui diz que as nossas aflições são leves no capítulo 4 de 2 Coríntios. Deixa eu ir lá. 4, 2 Coríntios. Olha lá no verso 16, irmãos. Paulo, em toda a sua sabedoria divina, que provém de Elohim, ele diz assim no verso 16, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Todo Shabat, irmãos. Toda vez que você vem para o Shabat, você ora, Senhor, renova em mim. Coloca em mim um espírito reto, para que eu possa descansar na palavra do Eterno. Paulo aqui é maravilhoso. Olha o verso 17, ele diz assim, pois a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, produz para nós eterno peso de glória, acima de
toda a comparação. Irmãos, é a mesma coisa que o salmista está falando. Alarcon é a mesma coisa que o salmista fala lá, irmão. Tu me afligiste na tua misericórdia. Ele estava feliz, o salmista. Paulo também está feliz aqui, ó. Ele diz que é leve, irmãos. Por quê? Porque a visão de Paulo é para o Machia, irmãos. Por isso que ele fala que a aflição dele é leve. Porque ele olha para quem? Para o Machia. E toda a aflição que ele teve por mim e por você. Olha o verso 18. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O exercício da fé. O exercício. Vamos lá, quer ver? Versículo 8. Amém. Aqui no versículo 8, capítulo 4. Diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Shua HaMashiach, nosso corpo, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossos corpos. Ele está falando da natureza carnal. Assim, ó, vamos ao 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Yeshua, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossa carne mortal. A tua e a minha aflição é leve, irmãos. É leve quando você olha para o Machia. Nós temos que chorar, irmãos, diante de Elohim. Nós temos que colocar diante de Elohim o nosso clamor. Nós temos que colocar diante de Elohim as nossas aflições para que Ele venha conhecer. Para que Ele venha conhecer. E Ele assim o ouvirá, irmãos. Essa geração que vai adentrar, que vai sair ao Egito e adentrar no deserto, eles clamaram uma só vez, não. Eles clamaram, clamaram, clamaram. Eu e você queremos clamar uma vez só e que tudo seja resolvido. Como se nós pudéssemos apertar um botão nessa nossa modernidade e tudo se fará. Mas você precisa gerar, irmãos. Gerar. E você precisa clamar de manhã, no sacrifício da manhã, nas orações pela manhã. Você precisa clamar no sacrifício da tarde, que são as orações, porque elas subirão em cheiro suave ao Eterno, para que Ele ouça o nosso clamor. A Ritona está falando uma coisa sábia ali. Porque as coisas de Elohim não são mágicas. Passa ali para... Só falou, ela falou. A Ritona falou assim, porque as coisas de Elohim não são mágicas. Não são aquelas coisas que você e eu vamos buscar no mundo quando estamos em aflição, Ritona. Nós vamos para os deuses do mundo para que eles dêem uma solução em hora, rápida. Rápida. Uma solução rápida, e não é assim, você precisa gerar. Por isso que Paulo fala assim, olha, você tem que gerar, porque a sua aflição é leve, muito leve. Vai lá em Hebreus para você ver comigo. Aqui, ó, em Hebreus, no capítulo 12. No capítulo 12 de Hebreus, diz aqui que as aflições nos induzem ao quê? A retornar para o Eterno, a voltar ali, ó, no verso 1. Diz assim, portanto, visto que que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, irmão, e o pecado de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, irmãos. Essa é a proposta de Elohim, para que você clame e vá diante da presença dele, clamar por toda a sua aflição. Olha só. Olhando firmemente para Yeshua, autor e consumidor da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à destra do trono de Elohim. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo das vossas almas, ainda que não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado,
E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Eterno, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a todo o que o filho recebe por filho. E é para a disciplina que suportais a correção, meus irmãos. Elohim vos trará como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e que viveremos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, se depois produz o fruto pacífico de justiça, que nos por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, irmãos, para que o manco não se desvie inteiramente, antes seja curado no seu modo e no seu jeito de caminhar diante de Elohim. Palavra aqui do autor de Hebreus. Palavra do autor de Hebreus. Essas aflições aqui, ó, irmãos, que o autor vem falando, para que produza em mim, para que eu venha retornar, para que eu venha voltar para Elohim. Irmãos, você acha que a igreja hoje vai entrar na presença de Yeshua da maneira que está, irmãos? A irmã quer falar. Eu vou até você. Por causa da internet. Tá bom. Quando ele fala que suportais a correção, por vos trata como filhos. Amém. Por que filho há a quem o pai não corrija? Shabat é herança, e herança é dada a filhos, não a estranhos. Amém. Obrigado. Repete para mim a última frase que você falou. Shabat. Shabat é herança. Herança. E herança é dada a filhos, e não a estranhos. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado. Você acha que a igreja vai passar pela aflição do jeito que está? Ela será afligida. Ela vai ter que clamar. Será afligida e vai ter que clamar, irmãos. Porque se você ler tudo aquilo que está estabelecido aqui, que Paulo vem escrevendo, você acha que nós estamos nessas condições? A igreja será afligida, irmãos. Vai lá em Apocalipse para você ver isso. Você acha que os santos virão? Olha lá no Apocalipse, no capítulo 7. Amém, irmãos? Oh, eu estou em outro. Verso 7. Olha lá, diz assim. O verso 10, irmãos. Clamavam com grande voz. Salvação ao nosso Elohim, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Está vendo? Chegaram, irmãos? Amém? Amém? Está assentado no trono e ao Cordeiro. Verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Elohim, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força do nosso Elohim para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Qual a sua origem? Qual a origem? O anjo pergunta. Qual é a sua origem? Ele responde no capítulo 14, verso 14. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Elohim,
e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. É maravilhoso? Não é maravilhoso? Não está falando aqui que a igreja vai ter que passar por esse ato de purificação, que é a aflição. Pastor, é um ato de purificação a aflição. É um ato de purificação, porque dentro da aflição estabelecida por Elohim, dentro dessa misericórdia, o salmista disse que ele se alegrou, porque ele foi purificado. Fala, pastora. Oséias, no capítulo 2, quer ver? Você vai ver ali, ó, isso que o Léo está falando, lá em Oséias. Ela vai passar pelo vale de pela porta de Acor. Acor significa a porta da tribulação. Amém. Né? Então, essa aflição que o povo de Israel passou no Egito, para de lá sair e possuir a terra, né? Capítulo 2 de Oséias, olha ali, ó. É versículo 14. Capítulo 2 vem falando de Gomer, daquela mulher infiel de Oséias, que faz a analogia com o povo de Deus, né? Então, o versículo 14 diz, portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, Amém. onde tem serpentes abrasadoras e voadoras, e lhe falarei ao coração. Amém. Ali eu lhe darei as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Acor significa o vale da tribulação, lhe será uma esperança. Ali ela cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido. Amém. Não me chamarás mais meu mestre. Amém. E da sua boca eu tirarei todos os nomes dos Baalins. Amém. Purificará. Dos deuses. Né? Purificação aí. E os seus nomes não virão mais em memória. Aí naquele dia eu farei por eles aliança com os animais do campo. Com as aves né? dos céus. Com as aves do céu, com os répteis da terra. Aí vai haver o casamento. Olha o versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Olha o casamento. O casamento. Não há casamento com imundícia e com sujeira. Não, contaminação não há. Por isso vai ter que vir aflição. Para purificar a relação entre Elohim e os filhos de Israel e todo o seu povo, todas as suas nações. Aqui, ó. Desposar-te-ei comigo para sempre, e te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Eu te desposarei comigo em fidelidade, aí conhecerás ao Eterno. Passará por tribulação, passará por aflição, para que seja purificado. Então, essa geração aqui, irmãos, que está no Egito, vai ter que sofrer essa aflição, para que seja retirado dele todo tipo de contaminação adquirida ali no Egito. Todo tipo de assimilação, irmãos. Por que será que Elohim vai tirar esse povo para celebrar uma festa no deserto? Qual é essa festa? Peça, irmãos. E o que você come em peça? Matizar o pão da aflição. Pão da aflição, Creuza. O pão da aflição em memória da partida do Egito. Aí, ó. Por isso... Deixa esse povo para me celebrar uma festa. Por isso que a primeira festa celebrada após a saída do Egito é Pêssah. Onde nos é ordenado, é uma ordem que você tem que cumprir, a comer o pão da aflição, matizar. Porque matizar é o pão sem fermento, isento do pecado, que ele representa o homem no controle das suas paixões. O homem foi purificado depois das aflições. Por isso que o pão chama pão da aflição. Esse pão, irmão, é trigo e água. E tem que ser cozido antes de 18 minutos. Porque depois de 18 minutos, a bactéria, a levedura, aí já está contaminando. Aí já está contaminado. Por isso que ele fala, olha, representa o homem no controle de suas paixões, no domínio da sua natureza carnal. Se eu e você não formos ainda tratados na nossa natureza carnal, nós precisamos ser afligidos nesta área, na minha área, na sua área, onde o Eterno terá que vir com a aflição. Haverá tratamento. Mas, irmãos, você pode clamar isso, porque o salmista clamou, e Paulo falou conosco nessa manhã, e diz assim, olha, que virá, é leve essa aflição. É leve, irmãos.
Pesada é a aflição do Egito. Pesada é a aflição de Faraó. Essa sim é pesada. Por isso que vai haver um clamor. Voltamos lá, na nossa paraxá. No livro de Shemot, no capítulo 2. Fala, amada. Você anota aí para mim, irmã? Depois a gente volta lá. Você quer ler, amada? Quer ler logo? Amém. Pode falar, pode. Tiago, fala para nós. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova receberá a coroa da vida que o Senhor promete aos que o amam. Amém. A mesma coisa que o salmista falou. Aos que amam, eu amo a ti, eterno, ele fala. Porque me afligiste. Aqui, quer ver? O Elohim vai ouvir o clamor. Vamos lá, capítulo 2. Olha o verso 23, irmãos. Capítulo 2 de Êxodo. Nós estamos voltando ali à leitura da paraxá dessa manhã de Shabat, Shemot, no verso 23 do capítulo 2 do livro de Êxodo. Diz assim: depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu ao Eterno. Ele ouviu Elohim o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Atentou Elohim para os filhos de Israel, e Elohim os conheceu. Elohim conheceu que o clamor dos seus filhos, provavelmente, com certeza, eles clamaram em nome de seus pais. Aí ele se lembrou, Elohim vai se lembrar. Elohim vai se lembrar, o profeta Jeremias, não sei se lá não que eu vou ler para vocês, irmãos, diz assim no capítulo 33, no verso 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que você não tem ideia. A ordem é clamar diante da minha aflição. Clamar é cará em hebraico. Chamar por alguém, diz a palavra, na tentativa de obter sua atenção. Isso que é cará, isso que é clamar. Invocar o nome do Eterno, o seu nome. O clamor, irmãos, será e é um instrumento-chave para a libertação dessa geração do Egito. É de extrema eficácia, irmãos. É de extrema eficácia quando motivado pelo arrependimento. O clamor vai ser um instrumento eficaz quando ele é utilizado motivado pelo arrependimento. Vamos ao 1 Samuel, ao livro do 1 Samuel. A arca de Elohim tinha sido tomada pelos filisteus. Aqui em 1 Samuel, lá no capítulo 7, irmãos, a arca de Elohim havia sido tomada pelos filisteus, mas houve uma praga sobre os filisteus, uma praga nas hemorroidas, nos ratos, e eles vão devolver a arca. Eles não querem mais a arca. Então eles vão ter que produzir hemorroidas de ouro e ratos de ouro para apresentar diante do Eterno. E eles vão entregar essa arca para os filhos de Israel. Eles vão abrir, eles vão tocar, eles vão mover a arca e a praga virá sobre eles. Então eles vão clamar ao Eterno e vão enviar mensageiros a quem? A um profeta. Ao profeta Samuel. Aí no capítulo 7, no verso 1 diz assim: assim vieram os homens de Kiriat Jearim, onde estava a arca, e tomaram a arca do Eterno, levaram-na à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Eterno. A arca ficou em Kiriat Jearim, verso 2, bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Eterno. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se todo vós, olha só o que o profeta vai dizer. Disse Samuel a toda a casa de Israel: se
de todo o vosso coração vos converteis ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Eterno, e servi a Ele só, o único, errade, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as Astarotes, e serviram só ao Eterno. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Eterno. Ele vai clamar diante de Elohim. Verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Eterno, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Eterno. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Eles vão declarar que são culpados. Vão fazer toda a libação de purificação de água com água. Por quê? Porque tem que haver purificação. E diz assim no verso 7: ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados, estavam unidos, uniram-se para um único propósito em Mispa, subiram aos príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Eterno nosso Elohim por nós, para que nos livres das mãos dos filisteus. Verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Eterno. Clamou Samuel ao Eterno por Israel, e o Eterno lhe respondeu: vai livrá-lo. Você vai ver, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Eterno aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o Eterno de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Por quê? Porque retornaram, irmãos. Retornaram com sacrifícios, retornaram com oração. Para quê? Para que Elohim pudesse ouvi-los. Eles tinham que se arrepender. Aqui, irmãos, o clamor torna-se urgente ali em Êxodo, capítulo 2, aqui no primeiro livro de Shemot, torna-se urgente devido à prática da injustiça, conforme está estabelecido lá em Gênesis, no capítulo 18. Quando o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos de Elohim, ele vai descer para estabelecer justiça. Por isso que aqui, o clamor aqui vai ser ouvido, porque ele vai se tornar urgente por causa da injustiça do Egito. Então o Eterno vai descer. E aí, irmãos, para concluir, se fará conhecido. Elohim vai fazer conhecer o seu nome. Vamos para concluir lá em Êxodo, no capítulo 3. Já demoraram, pastora? Então eu vou concluir. Perdão, irmãos. É porque a pastora falou que aqui está fresquinho, a gente pode ficar horas, né? E eu me perdi no horário. Um dia chegará, irmãos, e nós estaremos todos reunidos, e quem estará nos ensinando é Yeshua. Aí vai ser, né? Aí nós vamos ficar horas, porque nós não vamos ter desejos físico nenhum, né? Só o espiritual. Olha só, e apacentava no capítulo 3, diz ali: apacentava Moisés ao rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, no monte de Elohim. Apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Eterno que se virava para ver, bradou Elohim a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Elohim: não te chegues para cá, tires as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Verso 6. Disse mais: eu sou o Eterno de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim de Jacó. Ele é o mesmo, ele está falando, eu sou o mesmo. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Elohim. Então disse o Eterno: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Elohim vai conhecer o sofrimento por quê, irmãos? Porque o povo clamou diante de Elohim, apresentou diante de Elohim o seu sofrimento, irmãos. Por isso que ele conheceu. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, verso 8.
para fazê-lo subir da terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, diz ele. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então vai haver 2 julgamentos. O Eterno vai libertar os filhos de Israel, mas vai julgar aqui, porque ele diz assim, eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés disse a Elohim, quem sou eu para que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? Ele respondeu-lhe Elohim, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o povo, o meu povo, servireis a Elohim neste monte. Então disse Moisés a Elohim, quando eu for aos filhos de Israel, e que lhe dizer? E lhes disser, o Elohim dos vossos pais me enviou a vós, e perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Que lhes direi? O Eterno vai se identificar aqui a si mesmo, irmãos, como juiz soberano. Segundo os comentaristas, eles se apresentam como Elohim, aquele que está apto para aplicar o juízo e a justiça. Ele vai vir agora com o juízo e a justiça, ele é soberano. O Eterno identifica a si mesmo como absoluto. Olha aqui, ele fala assim, verso 14, disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Em hebraico diz, Erier, Asher, Erier. Erier, Asher, Erier. Eu me torno aquilo que me torno, diz Elohim. A tradução exata dessa frase aqui, irmão, nos mostra que o Eterno se tornaria para eles o seu livramento. Por isso que ele é reconhecido aqui, ele é apresentado como Elohim. Esse era o clamor dos filhos de Israel, que viesse para eles o Elohim, o juiz, o soberano. A palavra aqui, Elohim, aqui, o nome de Elohim é composto pelas letras Yud, Rei, Vav, Rei. Nós aprendemos isso. Que também compõe o verbo ser. Então ele, o Eterno é, o Eterno era, o Eterno é e o Eterno será. Essa composição explica que ele é uma existência necessária. Elohim se apresenta como completo. A frase Elohim é o verbo, Elohim é o sujeito, Elohim é o predicado. A construção da frase é composta somente por ele, porque ele diz ali que eu sou a existência absoluta. Apresente este Elohim ao seu povo. Apresente ele o seu Elohim. E Moisés torna o mensageiro. E nesse momento aqui, irmãos, olha o verso 15, diz assim, eu estou correndo um pouquinho. Disse Elohim mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Eterno de Elohim dos vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome, ele diz, eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração, para sempre. Para sempre. Para você poder identificar que o meu Elohim é Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. O Elohim de Israel. O Errad. Ele conhecia, ele sabia da existência, mas com a proximidade do Egito, irmãos, isso ficou muito arraigado, né? A palavra é essa. Longe da sua convivência. Elohim simplesmente aqui faz lembrar. Porque ele vai se apresentar como o Senhor e absoluto ali. Eu sou o Errad, eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim. Mas fale aos filhos de Israel que eu sou aquele Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele vai trazer a memória daquela geração quem é ele. Qual é o nome dele? Por isso, quando você se apresenta, o meu Elohim é o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Provém de lá, o meu Elohim, o meu Errad. Moisés aqui, irmãos, torna-se mensageiro de Elohim. E vai apresentar uma unidade com ele. Porque o que vai executar em fidelidade é a vontade do Eterno. Então ele vai se tornar mensageiro de Adonai. Isso significa o quê? Significa que o Eterno, o nome de Elohim, estará sobre Moisés. É assim que ele fala lá em Êxodo 23. Ele fala assim, olha, o meu anjo irá diante de vós. Ouve o meu anjo, porque o meu nome estará sobre ele, porque ele é o mensageiro.
Eu ia concluir com Yeshua, em João, no capítulo 17. A oração que Yeshua, ela é extensiva a todos aqueles que creem na sua palavra e se apresentam em amor e em unidade com o Pai, através do nome do Pai. Através do nome. Vamos encerrar com João, no capítulo 17. O mensageiro, irmãos, ele carrega sobre si o nome de Adonai. Acabou meu tempo, eles já avisaram aqui, irmãos. Vamos só ler aqui. A Dinaí fica preocupada, porque o Ministério Infantil tem as crianças. Vamos ficar de pé, irmãos? Mas Mas não tem importância não, nós somos um, irmãos. É por causa do Ministério Infantil. Tá certo. Amém. Lá no capítulo 17 de João, diz assim, hoje eu vou consertar o meu relógio, irmãos. Eu ganhei um relógio da minha esposa exatamente para isso, né? Para que eu não perca o meu tempo. Eu não tenho essa... No capítulo 17 de João, a oração de Yeshua, irmãos, ele diz assim, não precisa ir lá não que eu leio com vocês. Ele diz assim, por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também se sejam santificados na verdade. Ele diz, Yeshua fala bem assim, eu não rogo somente por este, mas também por aquele que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele diz assim no verso 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome. Asher, Errer, Asher e Errer. Ele diz assim, eu lhe dei para conhecer, Errie, Asher e Errie. Eu dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que com amor e para com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Uma unidade do amor de Elohim, do amor de paz do Pai em nós. Pai, nós te agradecemos. Eu te peço perdão, ó Pai, quando eu esqueço de observar o horário, mas que o Senhor venha receber de todo o coração tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós apresentamos diante de Ti nesta manhã de Shabat. Que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, que o Teu nome venha sempre nos ensinar a cada dia como nos apresentar diante de Ti. Que o Teu nome seja santificado no meio desta pequena vinha, que o Seu nome seja santificado nos corações daquele que nos acompanha pela internet, dos nossos irmãos presentes, ó Pai, que o Senhor seja com cada um deles, nossos visitantes, ó Pai, que o Senhor acompanhe cada um deles, ó Pai, ensina a Tua palavra, assim como o Senhor tem ensinado a todas as igrejas, ó Pai, manifesta a Tua graça e dê toda a Tua proteção aos Teus filhos, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos fechar os olhos e curvar suas cabeças. Yevarehiha Adonai virishmirecha, Edonai palavelecha virhuneca, Isadonai palavelecha viasemelecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê o shalom do Shabat. Em nome de Yeshua HaMashiach.